E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, né? Mexe com a cabeça de todo mundo, um momento. A soberania de Deus. Com certeza. É um tema assim que a gente recebe muitos e-mails de vocês querendo entender melhor, principalmente quando, sei lá, a vida dá aquelas rasteiras. É verdade, é verdade. E para a gente mergulhar fundo nesse assunto, a gente tem como base o artigo A Soberania de Deus, entendendo a sua vontade em meio às dificuldades, né? Isso aí é um artigo bem profundo, que nos desafia bastante, né? E ele já começa com um exemplo real, né? A pergunta de um jovem que perdeu o cachorro de estimação. E aí ele questiona, né? Deus matou meu cachorro para me preparar para quando ele matar minha avó. É de partir o coração, né? Mas essa pergunta, por mais difícil que seja, ela nos leva direto ao ponto, né? Se Deus é todo poderoso e bondoso, por que coisas ruins acontecem? Exatamente, essa é a grande questão. E o artigo já adianta, né? Que a resposta, ela não é tão simples quanto, sei lá, Deus controla cada detalhe da nossa vida. Ele nos convida a repensar essa ideia de que Deus seria tipo um ditador cósmico, controlando tudo lá de cima, como se fosse um maestro de marionetes, né? Entendi. Então, peraí, quer dizer que a gente não pode sair por aí falando que tudo é a vontade de Deus. A gente precisa ter cuidado com essa afirmação, né? Porque ela pode ser mal compreendida. Mas e aí? Como é que a gente explica as coisas boas que acontecem? Tipo, sei lá, a gente só passa no vestibular se for vontade de Deus. Calma. O artigo não joga a culpa de tudo nas nossas costas também. Então, o que ele faz é mostrar a complexidade da questão, né? A Bíblia, por exemplo, fala muito sobre o livre-arbítrio. A capacidade que Deus nos deu de fazer escolhas, né? Se a gente só fizesse o que Deus manda como robôs, isso é meio sem graça, né? Verdade, isso é meio sem graça viver num script pronto, né? Mas, e aí se a gente tem essa liberdade de escolher, como é que fica a história da soberania de Deus? Ele tá no controle ou não tá? Aí que tá a beleza da coisa, né? Deus nos dá a liberdade de escolher, mas isso não diminui em nada a soberania dele. Ele continua sendo Deus, né? Onipotente, onisciente. Só que em vez de nos controlar como se fôssemos fantoches, ele nos ama o suficiente para nos dar o poder de decisão. Nossa, que legal. Então, basicamente, Deus tá tipo aquele pai que deixa o filho aprender com os próprios erros. É uma boa analogia. Mesmo sabendo que a gente vai acabar ralando o joelho de vez em quando. Faz parte do processo, né? Mas e a culpa? A gente não sente que a culpa é sempre de Deus quando as coisas dão errado. A culpa é um tema para outro mergulho profundo. Mas, falando sério, o artigo nos lembra que a gente precisa tomar cuidado com essa tendência de colocar a culpa em Deus por tudo de ruim que acontece. Lembra do lance do livre-arbítrio? Nós fazemos escolhas e essas escolhas têm consequências. Verdade, faz sentido. Mas e o sofrimento? Tipo, quando a gente perde alguém que a gente ama, ou quando passa por uma doença grave, nessas horas é difícil não questionar o papel de Deus, né? Com certeza, a dor, o sofrimento fazem parte da experiência humana, né? Ninguém tá livre disso. Pois é. E o artigo não tenta minimizar isso, né? Pelo contrário. Ele usa passagens bíblicas, como Romanos 5:35, para mostrar que o sofrimento pode ter um propósito na nossa vida. Sério. Tipo, Deus me mandou essa doença para eu aprender uma lição. Não me leve a mal, mas isso sempre me soa meio, sei lá, cruel. Entendo o seu ponto, mas o artigo não está dizendo que Deus causa o sofrimento de propósito. É mais sobre como ele pode usar as experiências difíceis para nos fortalecer, para nos moldar. A gente aprende a ter perseverança, resiliência. Entendi. Então não é que Deus quer que a gente sofra, mas ele pode usar o sofrimento para nos ajudar a crescer. Exatamente. Tipo, ele não joga a gente no fogo para nos queimar, mas se a gente acabar passando pelo fogo, ele tá lá com a gente, nos dando força para atravessar as chamas. Nossa, que metáfora poderosa. Me fez pensar em como a gente reage ao sofrimento, né? Tem gente que se revolta com Deus, né? Mas será que existe uma forma melhor de lidar com a dor? Boa pergunta. Aí que chega num ponto crucial. A confiança. É confiança. Como confiar em Deus mesmo quando a gente não entende o porquê do sofrimento? E como é que a gente faz isso na prática? Tem alguma receita infalível? Receita infalível não tem, né? Mas o artigo nos dá algumas pistas. Ele fala, por exemplo, da importância de buscar refúgio em Deus. Refúgio em Deus. Parece meio abstrato. Pode parecer, mas pensa bem. Quando a gente está passando por um temporal, o que a gente faz? Busca um abrigo, um lugar seguro, né? Com Deus é a mesma coisa. A gente pode encontrar esse abrigo na oração, na leitura da Bíblia, na meditação. Entendi.
É tipo se conectar com a fé para ter um porto seguro no meio da tempestade. Exatamente. E essa conexão pode nos dar a força que a gente precisa para enfrentar os desafios. Um artigo cita Deuteronômio 33.25 que diz: como são os teus dias, assim será a tua força. Ou seja, Deus nos equipa para cada batalha que a gente enfrenta. Gostei dessa frase. Como são os teus dias, assim será a tua força. Mas confesso, eu ainda fico meio encucada com essa questão do controle, sabe? Se Deus tem todo esse poder, por que ele simplesmente não impede as coisas ruins de acontecerem? É uma pergunta que muita gente se faz, né? E o artigo nos ajuda a entender que o plano de Deus nem sempre é óbvio pra gente. Às vezes, a gente só consegue enxergar o sofrimento, a dor imediata, né? Mas lá na frente a gente pode acabar descobrindo que aquela experiência difícil nos ensinou algo valioso, nos preparou para algo maior. Tipo, Deus escreve certo por linhas tortas. É mais ou menos por aí. Romanos 8.28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente pode confiar que Deus está no controle e que Ele vai usar tudo para o nosso crescimento. Confia que Deus está no controle. É mais fácil falar do que fazer, né? Especialmente quando a gente tá no olho do furacão, com tudo desmoronando ao nosso redor. Sem dúvida, a confiança é um exercício diário, né? Ninguém nasce com ela pronta. Verdade. E o artigo sugere algumas práticas que podem nos ajudar a fortalecer essa confiança em Deus. Tipo o quê? Me conta. Uma delas é a gratidão. A gratidão? Parece contraditório, né? Ser grato no meio do sofrimento. Mas o artigo nos convida a olhar para a nossa vida e reconhecer as bênçãos, mesmo quando as coisas não estão fáceis. Interessante. É tipo mudar o foco do problema para a solução. Isso. E tem outra prática que pode ser muito poderosa. A gente enfrenta as amigos em que Deus agiu na nossa vida. Ah, sim. Sabe? Quando você pensa, nossa, se não fosse por Deus, eu não teria conseguido passar por aquilo. É tipo quando a gente escapa de um acidente de carro ou quando consegue superar uma doença grave, né? Nesses momentos a gente sente a mão de Deus na nossa vida. Exatamente. E relembrar essas experiências nos enche de esperança e nos ajuda a confiar que Deus vai continuar cuidando da gente, mesmo nos momentos difíceis. E se a gente não consegue lembrar de nenhuma intervenção divina, tipo, parece que Deus tá meio distante. Aí entra a importância da comunidade, né? O artigo destaca que a gente não precisa caminhar sozinho, buscar apoio na família, nos amigos, na igreja. Isso pode fazer toda a diferença. Ah, entendi. É tipo, quando um tá fraco, o outro dá força. Exatamente. A gente pode compartilhar nossas dores, nossas dúvidas, nossas angústias com pessoas que nos amam e que também têm fé. Isso nos fortalece e nos ajuda a seguir em frente. E sabe, quando você falava, me veio à mente uma outra questão que eu acho que muita gente tem. A culpa. A culpa. A gente falou sobre colocar a culpa em Deus, mas e quando a gente se sente culpado por algo que aconteceu? Tipo, quando alguém que a gente ama adoece, ou quando a gente perde emprego, a gente se culpa, sabe? Se pergunta o que poderia ter feito diferente. A culpa é um peso enorme, né? E o artigo nos lembra que se a gente já se arrependeu de algo, Deus já nos perdoou. Ele não fica remoendo o passado, ele nos dá a chance de recomeçar. Ufa! Que alívio. Mas e se a culpa for por algo que a gente não tem como consertar? Tipo, se a gente magoou alguém que já faleceu? Aí entra a misericórdia de Deus, né? Ele sabe que somos falhos, que erramos. Importante é a gente se arrepender de coração e pedir perdão a Ele. E como saber se Deus realmente nos perdoou? Às vezes a gente fica com aquela dúvida, sabe? Aí a gente volta para a questão da confiança, né? Confiar que Deus é bom, que Ele nos ama e que Ele quer o nosso bem. E essa confiança pode nos libertar do peso da culpa. Mas e se a culpa for por algo que a gente fez contra a vontade de Deus? Tipo, se a gente pecou. O artigo nos lembra que, para Deus, não existe pecado grande demais. Ele está sempre pronto para nos perdoar, desde que a gente se arrependa sinceramente. Arrepender sinceramente. Significa na prática. Significa reconhecer o erro, ter um coração contrito e se esforçar para não repetir o mesmo erro no futuro. É um processo de transformação e de mudança de vida. Entendi, mas e se a gente acabar caindo no mesmo erro de novo? Tipo, que a gente tem uma queda por chocolate e acaba comendo a barra inteira, mesmo sabendo que não devia. Aí a gente pede perdão a Deus, levanta a cabeça e tenta de novo. A vida cristã é uma caminhada, né? A gente tropeça, cai, mas o importante é seguir em frente, buscando sempre a santificação. E como a gente sabe se está no caminho certo? Tipo, se está agradando a Deus. Aí entra a importância de conhecer a Deus através da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia. É lá que encontramos os seus mandamentos, a sua vontade, a sua direção para a nossa vida. Tá.
A Bíblia é como um mapa para nossa jornada. Exatamente. E não é um mapa complicado, cheio de códigos secretos. A Bíblia é um livro de amor, escrito por Deus para nos guiar, nos ensinar, nos consolar. E como a gente sabe que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Tem tanta gente que questiona a veracidade dela, né? Essa é uma questão importante que exige um estudo mais aprofundado. Mas o artigo nos incentiva a ler a Bíblia com o coração aberto, buscando entender a mensagem de Deus para nós. E quando a gente faz isso com sinceridade, a gente sente a presença de Deus através da sua palavra. Entendi. Então, basicamente, a gente precisa se conectar com a fé, buscar refúgio em Deus, confiar na sua soberania e se esforçar para viver de acordo com a sua vontade. Exatamente. E não se esqueça da importância da comunidade, da gratidão e de relembrar as vezes em que Deus agiu na sua vida. Isso tudo nos ajuda a fortalecer nossa fé e a enfrentar os desafios da vida com mais coragem e esperança. Nossa, expert speaker. Essa conversa está sendo muito esclarecedora. Estou aprendendo muito sobre a soberania de Deus e como ela se aplica na minha vida. Que bom, fico feliz em ouvir isso. Mas ainda me resta uma dúvida. Pode falar. Se Deus é soberano, se Ele tem todo o poder, por quê? Ele permite que o mal exista no mundo. Porque Ele não acaba com o sofrimento de uma vez por todas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E, para ser sincero, não existe uma resposta fácil. Mas o artigo nos dá algumas pistas, nos convida a refletir sobre a natureza do livre-arbítrio e as consequências das nossas escolhas. Nos convida a pensar, né? Será que se a gente fosse bonzinho o tempo todo, não ia ter sofrimento? Será que a culpa do mal no mundo é nossa? Não é bem assim. O artigo não tá jogando a culpa só na gente. Mas ele mostra que, muitas vezes, o mal é resultado das nossas ações, né? Das nossas decisões egoístas, da nossa falta de amor ao próximo. Entendi, mas e aquelas coisas ruins que acontecem com gente boa? Tipo, sei lá, uma criança que nasce com uma doença grave ou uma pessoa que morre num acidente. Que verdade. Aí não tem nada a ver com livre-arbítrio, né? Nem todo sofrimento é consequência direta das nossas ações, né? O mundo é um lugar complexo, com muitas variáveis que a gente não controla. Pois é. Mas, mesmo nessas situações, o artigo nos convida a confiar na soberania de Deus, a acreditar que Ele tem um propósito maior, mesmo que a gente não consiga entender agora. Mas como confiar quando a gente só vê dor e injustiça? Como ter fé quando tudo parece perdido? É que entra a importância da esperança, né? A esperança de que Deus está no controle, de que Ele não nos abandona, de que Ele vai usar todas as coisas para o nosso bem, mesmo que a gente não consiga enxergar isso agora. Esperança? É isso que a gente precisa. Mas como cultivar essa esperança no dia a dia? O artigo sugere algumas práticas, né? Como a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, buscar apoio na comunidade, praticar a gratidão. Tudo isso pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé e manter a chama da esperança acesa. Sabe? Eu lembrei de uma frase que eu li esses dias. A esperança é o passarinho que pousa na nossa alma e canta a melodia do futuro, sem se importar com a tempestade que se abate sobre nós. Que lindo! É verdade, a esperança nos impulsiona para frente, né? Nos dá força para continuar caminhando mesmo quando o caminho é difícil. E quando a gente se sente fraco, desanimado, quando a esperança parece distante. Nesses momentos, é importante lembrar que a gente não está sozinho, né? Deus está com a gente, nos sustentando, nos dando força. Ele prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. E essa promessa é a nossa âncora em meio às tempestades da vida. Nossa, que forte. E, sabe, essa conversa toda me fez pensar em como a soberania de Deus não é sobre controle, mas sobre confiança, né? Confiar que Ele está no comando, que Ele nos ama, que Ele tem um plano para nós, mesmo quando a gente não entende tudo. Exatamente. A soberania de Deus nos liberta do medo, da ansiedade, da necessidade de controlar tudo. Ela nos convida a descansar nos braços dele, a confiar que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Nossa, que mensagem libertadora. Acho que é isso que eu estava precisando ouvir hoje. É bom, fico feliz em saber. E você, querido ouvinte? Ok. O que você achou dessa conversa? Esperamos que ela tenha te ajudado a entender um pouco melhor a complexidade da soberania de Deus, né? E a encontrar conforto e esperança em meio às suas lutas. Isso aqui. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, te amando, te guiando, te fortalecendo a cada passo. Com certeza. E se você quiser se aprofundar nesse tema, o link para o artigo que a gente usou como base para a nossa conversa de hoje, A Soberania de Deus. Entendendo a sua vontade em meio às dificuldades, está disponível na descrição do episódio. Vale a pena conferir. Até a próxima. E que a paz de Deus seja com você. Até mais. Fique com Deus. Ele nos faz pensar sobre isso, né? As consequências das nossas escolhas, o livre-arbítrio. Porque dizer que a culpa do mal no mundo é nossa. Tipo, se todo mundo fosse bonzinho, não ia ter sofrimento. Não é bem assim. O artigo não está dizendo que a culpa é só nossa, mas ele mostra que muitas vezes, né?
o mal é resultado das nossas ações, das nossas decisões, né? Que a gente tá pensando só na gente mesmo, sem pensar no próximo. Percebe? Entendi. Mas, e aquelas coisas ruins que acontecem com gente boa, sabe? Tipo, uma criança que nasce com uma doença grave ou alguém que morre num acidente. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio, né? É verdade, tem coisas que acontecem que não são culpa de ninguém, né? O mundo é complicado. Pois é. Mas mesmo nesses casos, o artigo fala pra gente confiar em Deus, né? Acreditar que ele tem um plano maior mesmo que a gente não entenda agora, sabe? Mas e como confiar quando a gente só vê a dor, a injustiça, como ter fé quando tudo parece perdido? E aí entra a esperança, né? A esperança de que Deus está no controle, de que ele não desiste da gente, de que no final tudo vai dar certo. É esperança, né? Mas como a gente faz para ter essa esperança no dia a dia? A gente pode orar, ler a Bíblia, meditar, procurar ajuda nos amigos, na família, agradecer pelas coisas boas, sabe? Tudo isso ajuda a fortalecer a fé e não perder a esperança. É verdade. Sabe, me lembrei de uma frase que eu li esses dias. A esperança é um passarinho que pousa na nossa alma e canta a melodia do futuro, sem se importar com a tempestade. Que bonito. É isso mesmo, a gente tem que ter essa força para seguir em frente, né? Mas e quando a gente se sente fraco, desanimado, quando parece que não tem mais jeito? É nessas horas que a gente tem que lembrar que Deus está do nosso lado, né? Ele prometeu que nunca ia nos abandonar e ele cumpre as suas promessas. Nossa, que bom saber disso. Sabe, essa conversa toda me fez pensar que a soberania de Deus não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar nele, né? Confiar que ele sabe o que está fazendo, que ele nos ama, que ele tem um plano pra gente, mesmo quando a gente não entende nada. É isso aí, a gente não precisa ter medo, né? Deus está cuidando da gente, mesmo que a gente não veja. Que alívio. Acho que era isso que eu precisava ouvir hoje. E você, ouvinte? O que você achou dessa conversa? A gente espera que ela tenha te ajudado a entender um pouco melhor a soberania de Deus, né? E que você possa encontrar conforto e esperança na sua vida. É isso aí. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, sempre. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, o link para o artigo que a gente usou está aqui na descrição do episódio. Vale a pena dar uma olhada. Até a próxima e que Deus te abençoe. Até mais. Fique com Deus.